Hoje eu queria pegar um texto lá de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Interessante a forma como o livro de Apocalipse começa. O livro de Apocalipse começa falando que é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então esta revelação que vem por meio de Jesus Cristo não é uma revelação qualquer, não foi alguém que chegou ali e começou a devagar, ou que recebeu de outrem. É a revelação do próprio Jesus Cristo, aqui se revelando a João, e esta mensagem vem para notificar a João e a todos aqueles que ouvem a mensagem das coisas que em breve vão acontecer. E aqui no livro de Apocalipse nós vamos ver muitas coisas que ainda vão acontecer. E então o Senhor nos dá esta oportunidade de conhecermos a sua palavra, de sabermos as suas promessas, de sabermos o que irá acontecer, as tribulações que vão acontecer, o juízo que vai acontecer, a questão de novos céus e nova terra, tudo aquilo que ocorrerá ao longo do tempo. Isso já foi escrito para João, naquela época, quando João estava ali exilado na ilha de Patmos. Ele recebe, portanto, essa revelação de Deus para mostrar o que haveria de acontecer e para que o povo de Deus também estivesse preparado para todas essas circunstâncias, para que também pudesse anunciar aos outros o que iria acontecer. E chegaram aqueles que falaram: olha, o fim está próximo, haverá juízo, haverá julgamento, e aqueles que estiverem com Cristo serão salvos. Passarão pelas tribulações, mas serão salvos, estarão com Cristo. E o texto fala que estas coisas em breve devem acontecer. E você fala: poxa, mas como breve? Isso aqui já foi escrito há quase 2000 anos atrás, como breve? O breve não diz respeito apenas, e nós estamos acostumados com o breve, quando se fala em breve, tem que ser agora. Em breve é daqui a 5 minutos, no máximo amanhã. É meio aquele sentimento infantil. Quando a gente fala para uma criança: olha, nós vamos fazer isso depois do almoço. Quando ela dá a última garfada no prato, ela fala: agora então podemos brincar, ou agora podemos comer a sobremesa. Ela entende dessa forma. E o em breve do Senhor diz respeito ao fim estará de acordo com aquilo que Deus quer passar para nós, de que muitas coisas já aconteceram, de que a criação já aconteceu, a queda já aconteceu, o juízo de Deus em vários momentos já aconteceu, se referindo ao juízo ali quando Deus destrói a cidade de Sodoma e de Gomorra, quando Deus destrói o mundo através de inundação, quando Deus julga ali Israel, mandando-os para a Babilônia, quando dispersa o seu povo através dos assírios, quando ele é subjugado pelos romanos, quando vem o acontecimento de Jesus Cristo vir ao mundo, ser revelado, morrer e ressuscitar. Então muitas coisas já aconteceram, logo tudo isso já aconteceu. Então se tudo isso já teve o seu desfecho, logo o que está faltando é o retorno de Jesus para o julgamento dos ímpios e para a salvação dos crentes. Então boa parte da história já aconteceu, por isso
o fim está próximo, porque o desfecho de muitas coisas já aconteceu. Agora é o grande finale, é o final da história. Por mais que a gente possa entender, poxa, mas já passaram-se tantos anos. Mas este tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Deus não está preso ao tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Nós temos essa noção de tempo. Poxa vida, olha só, já fazem 5, 6, 7 minutos que a gente está tendo este estudo aqui. Deus não está preso ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Então, o breve, tanto que muitos já naquela época zombavam dessa questão. Se nós olharmos as cartas de Pedro, ele falou: o Senhor vai voltar, vai julgar, isso nada disso vai acontecer, não aconteceu até agora, usando nossa linguagem de hoje. Não vai acontecer, não aconteceu nada até hoje. Então aqui, este retorno está breve porque tudo isso já aconteceu. O que nos falta é o Senhor voltar, é Jesus voltar, porque Ele já havia prometido aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, quando Ele vai aos céus. E os discípulos ficam olhando. E aí vem o anjo e fala: mas o que vocês estão olhando para o céu? Aquele que subiu, ele vai descer. Então vocês não têm que ficar olhando para os céus, porque um dia ele vai retornar. Vocês, o que vocês têm que fazer? Pregar o evangelho, serem testemunhos, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos que ficar olhando para o tempo. Ó Senhor, o Senhor falou que em breve ia voltar, já passou tantos anos. E eu ainda estou esperando. Continuo esperando. Porque boa parte da história já se cumpriu. Porque o povo de Deus, todos os eleitos de Deus, precisam ser salvos para que o Senhor volte. Por isso que a Bíblia também nos fala de nós apressarmos a sua vida. E a forma de apressar a sua vida é compartilharmos o Evangelho, espalharmos o Evangelho por este mundo. E o texto fala ali, no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus, Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então ele fala: bem-aventurados, felizes, realizados são aqueles que compreendem a mensagem, aqueles que leem a mensagem e aqueles que ouvem a mensagem e guardam. Então não basta ler a mensagem. É importante ler a mensagem? Ótimo. Leia a palavra de Deus, veja as profecias do Senhor, ouça as promessas de Deus. É de suma importância conhecermos a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Evangelho. E este ouvir não diz respeito apenas a termos a audição, porque senão, então os que são deficientes auditivos não são bem-aventurados. É o ouvir no sentido de compreender a mensagem, de esta mensagem ser acessível, de ele compreender, e de esta mensagem, como o texto nos diz aqui, guardar as coisas nela escritas. Então não basta ler e ouvir, mas é algo internalizado. Guardar é pegar aquela mensagenzinha, que está saindo da palavra de Deus, como aquelas pastinhas, quando você vai transferir um arquivo do computador para um pendrive, aparecem aquelas duas pastinhas, saindo de uma pastinha e para outra. Está sendo transferido para o meu coração. Eu não estou apenas ouvindo, e a partir do momento que eu saio daquele lugar ali, é como se eu desligasse sem salvar todas aquelas informações e eu as perco e não falei, elas não servem de prática nenhuma para mim. Foi um arquivo perdido, porque não foi salvo. Então é ouvir, é ler e é guardar no coração aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Não é mero conhecimento,
Não é só para eu decorar, para fazer uma prova, para fazer um concurso, para eu participar de alguma gincana. Aí eu decoro e chego lá na hora e falo, ninguém fala comigo agora porque eu já decorei, eu quero chegar na hora lá e escrever tudo. Depois você escreveu tudo, aí você relaxa e não lembra mais de nada. Você apenas decorou, você não aprendeu, não guardou de verdade. Se alguém te perguntar depois daquela prova, daquele concurso, daquela gincana que você fez, perguntar aquilo que você decorou, você fala, já não lembro mais, já foi. Você não guardou. Você não guardou. Só deixou ali ligado, depois desligou e foi embora. Foi uma informação perdida. Não é assim que o Senhor quer de nós. Versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então o Senhor escreve as 7 igrejas, ele manda uma mensagem àquelas 7 igrejas, que inclusive nós já estudamos e vimos que elas são como um modelo para todas as igrejas existentes no mundo em todas as épocas, com características parecidas com o que ia acontecer. Claro que eram igrejas reais que existiam na época, e essas cartas são enviadas para que eles leiam, para que eles aprendam e para que eles se voltem para o Senhor. E o Senhor fala aqui da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, daquele que é eterno, daquele que é infinito, daquele que é o Todo-Poderoso. Quando a Bíblia vai falar de 7, usa o número 7 que diz respeito à perfeição, eu falo dos 7 espíritos que se acham diante do trono, ali no versículo 4. Então, os 7 espíritos ou o Espírito Sétuplo, que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito perfeito. E ele fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, é da parte do Espírito Santo e de Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, Cristo é o Messias, o ungido, aquele que veio para salvar, para libertar do pecado, para nos trazer da morte para a vida, para nos tirar da escuridão para a luz. Este é o Messias, o Jesus Cristo, e ele fala que é fiel testemunho. Muitos já haviam aparecido naquela época, em tempos anteriores, como se fossem o Messias. Por isso que o próprio Senhor fala, alguns vão dizer, eis ali o Cristo, e ali, e lá, como já havia acontecido em outras épocas, enredando o dizendo, olha, eu sou o Salvador, eu sou o Cristo prometido, eu sou o libertador do povo que vou libertar vocês de Roma. E aqui Jesus é retratado como a fiel testemunha, aquele que veio trazer testemunho, trazer libertação. A fiel testemunha que traz o testemunho do Pai, não o testemunho de algo político, de algo apenas passageiro. Ele é fiel testemunho de que ele é a promessa sendo cumprida, mostrando através da palavra de Deus, eu sou o verdadeiro Messias, o Salvador, o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que morre e que ressurge. Essa história não. Tinha gente morrido e ressuscitado antes, até através de Elias, Eliseu. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Só que todos esses que foram ressurretos morreram de novo. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele morreu, ressuscitou e permanece vivo. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressurgiu. É ele quem nos traz então este símbolo de que nós vamos morrer e vamos ressurgir, vamos ressuscitar, vamos ser corpos restaurados e não mais morreremos também. Então ele é as primícias, é o primogênito, e assim como ele morreu e ressuscitou, nós também ressurgiremos em corpos glorificados. Por isso o texto aqui usa o primogênito dentre os mortos. O primogênito é o primeiro.
e o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Existem vários reis, vários tronos, vários reinados, mas apenas um que é o soberano sobre todos esses reis. É aquele que governa os reinos da terra. É aquele sobre o qual estão todos, mas que todos aqueles se acham soberanos, grandiosos. O Império Egípcio, os egípcios lá com os seus faraós, o Império Babilônico com Nabucodonosor, o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Romano, todos esses passaram, mas Cristo permanece. Quando a gente olha na profecia de Daniel, aquela estátua lá, significando os grandes impérios em suas épocas, e vem aquela rocha, significando que Cristo destrói todos esses impérios e que o reinado do Senhor permanece para sempre. Aqueles reinados passaram, foram destroçados, viraram pó, mas Cristo é o soberano dos reis da terra. Ele tem tudo sob seu controle. Há nada que esteja fora do controle do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é quem manda em tudo. Ele é quem declara o que vai acontecer. Ah, mas aquele rei, aquele presidente, aquele primeiro-ministro, ele é tão poderoso, ele tem uma nação rica, ele tem uma nação bélica, poderosa. Cristo é o soberano sobre todas estas coisas. Nada acontece fora do controle dele, porque ele governa com mão forte. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então aqui mostra toda a grandeza de Jesus Cristo. E o texto vai falar: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O texto aqui vai fala da grandeza de Cristo, do poder de Cristo, e o quão distante Ele poderia estar de nós. Não é assim que nós olhamos para o mundo? Quando tem alguém numa hierarquia um pouco mais alta do que a gente ia falar: essa pessoa é mais distante. Ele é o gerente da empresa, ele é o diretor da escola, o dono da escola, ele é o vereador, e algumas vezes até ele é o pastor. É tão distante, parece ser tão intocável, parece ser tão impessoal. Você fala: olha, eu me sentiria por satisfeito se eu conversasse uma vez na vida com esta pessoa, com este prefeito, com este primeiro-ministro, com este governador, com o dono desta grande empresa. Porque quanto mais poder você tem, essa noção de que mais distante de você está. E há aquele pensamento: se um dia conseguir conversar, vou fazer uma agenda para daqui uns 2 anos, e olha lá, e ele vai me dar uns 5 minutos para conversar comigo. E aqui nós vemos que aquele que é o soberano sobre todas as coisas, o Rei do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o texto fala aqui: aquele que nos ama. Ele é grandioso, poderoso, Senhor de todas as coisas, e Ele nos ama. Amor é algo muito pessoal, é algo que nos aproxima, tanto que é uma palavra muito difícil de se falar, inclusive até para alguns cônjuges. Tem cônjuges que têm uma certa dificuldade de falar um para o outro: olha, eu te amo. Que um tem que desafiar o outro, ou às vezes eu já ouvi de cônjuges que foram para reuniões de casais e o palestrante lá falou: agora você vai virar para o seu cônjuge e falar: eu te amo. E alguns não conseguiram, porque é algo bem complexo.
de se expressar em atitudes e muitas vezes não tem palavras. E o texto aqui está falando que Jesus Cristo, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele está acima dos maiores reis da terra. Aliás, eles estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque Cristo domina e reina sobre todos. O texto nos fala aqui que Ele nos ama. Mas Ele não nos ama apenas de palavras. Se só com palavras já é complicado de se falar que eu te amo, para alguns, isso já é algo muito sério. Mas o texto fala que Ele nos ama. E alguns conseguem falar eu te amo, mas só da boca para fora. Ah, eu te amo. Mas muitas vezes também se percebe que aquilo é só de da boca para fora. E o texto aqui nos fala: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o Senhor expressa o seu amor em palavras, como em João 3,16, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo mundo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele fala que nos ama e Ele demonstra. Ele teve uma atitude de amor. Ele fala e Ele age com amor. Deus, o Senhor, nos amou de tal forma que Ele se entregou pelo seu povo. Ele se entregou pelo povo de Deus. Ele se sacrificou. O próprio Deus nos amou entregando o seu próprio Filho. Cristo se humilhou. Cristo se fez maldição em nosso lugar, como a Bíblia mesmo fala que maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo levou sobre si o castigo que deveria ser levado por nós, a punição que deveria ser nossa foi levada por Ele. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Assim como um cônjuge fala para o outro que ama, ele deveria pelo menos ajudar a lavar a louça de casa, demonstrando seu amor. Não apenas dizendo, eu dou a vida pela minha família, se entrar um bandido aqui, eu vou enfrentar o bandido, nem que eu precise morrer. Só que, se de repente ele não está disposto nem a lavar uma louça pela sua esposa, que de repente está doente, será que ele estaria disposto a dar a sua vida pela sua família, ou ele iria se esconder e não assumir a sua responsabilidade? O Senhor demonstra o seu amor, assim como nós deveremos demonstrar o nosso amor e não apenas jogarmos palavras ao vento como se elas não fossem nada, como se fosse qualquer coisa. Amor é algo muito grande, amor é algo que envolve doação, que envolve sacrifício, que envolve abrir mão, e Cristo fez isso, se sacrificou pelo seu povo, demonstrando quão grande é o seu amor. Ora, mas Ele é tão grande, Ele governa sobre todas as coisas, Ele é poderoso, mas Ele também está próximo. Ele está longe de nós no sentido, Ele é transcendente no sentido de que Ele é todo poderoso. Você e eu somos fracos, pecadores. Então, na questão de poder, de glória, de majestade, não há termos de comparação, mas Ele está próximo de nós, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para si. E olha só que coisa maravilhosa. Ele não como se fosse algo pequeno, e não é algo grandioso. Ele nos salva, nos liberta dos nossos pecados por meio do seu sangue, e também nos constituiu rei e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós somos constituídos reino. Nós fazemos parte do reino de Cristo. A Bíblia não fala que nós reinaremos com Cristo? Nós sofremos com Ele, nós também reinaremos com Ele. Nós fazemos parte do reino de Cristo, como co-herdeiros com Cristo. Se Cristo é o único Filho de Deus, o primogênito, nós fazemos parte desta herança, nós recebemos herança.
enviou o seu Filho para pagar as nossas dívidas, e além de pagar as nossas dívidas, ainda nos dá uma herança. Nós somos coparticipantes do reino juntamente com Cristo. Que maravilhosa graça nós vemos aqui. Este Cristo está sendo apresentado no início aqui do livro de Apocalipse, porque senão nós vamos mostrar aqui tudo aquilo que acontece no livro de Apocalipse. Eu vou falar, mas Deus é injusto, Deus é cruel, Deus é malvado, porque destruir a terça parte da terra, porque acontecer isso, porque acontecer aquilo outro. O texto aqui estamos falando de tudo aquilo que Ele fez, a atitude de amor que Ele teve, nos tirando, nos saldando toda a dívida que era nossa, e aí nos fazendo herdeiros. Mas o crente sofre a perseguição, como vai mostrar até aqui em Apocalipse, de alguns que foram martirizados, e isso e aquilo outro. Mas nós fazemos parte do reino, e nós somos sacerdotes, nos constitui o reino e sacerdote. Sacerdote é aquele que chega ali à presença de Deus, que tem livre acesso ao Senhor. O sacerdote entrava no templo e ele estava ali para representar o povo. Agora nós, como filhos de Deus, temos este livre acesso ao Senhor. Somos reino, representantes do Senhor nesse mundo, e temos livre acesso a Deus. Com toda esta grandeza dele, nós temos livre acesso a Ele. Que amor maravilhoso é esse? Nós temos este livre acesso ao Pai. E aí o texto fala então: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ora, depois de ele falar tudo isso, depois de ele mostrar toda esta grandeza de Cristo, depois de ele demonstrar quão grande é o amor do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, não há outra opção para nós que não glorificarmos ao Senhor. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. É esse rei que nós queremos, é um rei justo, é um rei amoroso e um rei poderoso, que não será derrotado por nenhum outro rei, porque todos os reinos estão debaixo dos seus pés. Todos os reinos estão debaixo do seu domínio. Tudo aquilo que acontece está no seu controle. Inclusive as perseguições aos cristãos que vão acontecer estão sob o controle de Deus. Os desastres que vão acontecer estão sob o controle de Deus. E Deus vai continuar sendo justo, soberano e amoroso. Apocalipse começa dessa forma. Deus é justo, santo e amoroso. E tudo isso que vai acontecer lá não vai mudar o fato de que Deus é santo, justo e amoroso. Nada vai mudar este status, porque Ele é soberano, porque Ele faz de acordo com a sua vontade, para que no fim Ele seja demonstrado como esse Deus grande, como esse Deus maravilhoso que nós temos. É este Senhor que nós cultuamos, não um Senhor qualquer, um rei, um gênio da lâmpada, que você vai lá, esfrega a lâmpada e fala: eu quero isso, eu determino, eu exijo. Não, é o rei que está acima de todos os reis. É o rei que, quando você se achega na presença dele, você se dobra. Você coloca o seu joelho no chão e a sua cabeça no pó da terra. Muitas vezes o ser humano está disposto a reverenciar gerentes, CEO de empresa, políticos poderosos, milionários, mas trata Jesus como se fosse um qualquer, como se fosse um gênio da lâmpada, um empregado que vem aqui e me dá aquilo que eu quero. Este Senhor é aquele que reina, que tem o domínio pelos séculos dos séculos, que tem o domínio eterno. E o texto vai falar no versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então ele virá sobre as nuvens, e o texto fala que todo olho verá, não será uma vinda secreta. O texto está falando: todo olho verá, até aqueles que o negaram, que o traspassaram, vão vê-lo, e todos lamentarão sobre ele, porque aquele que foi negado, aquele que foi morto, aquele que foi perseguido, vive e reina, e virá para julgar vivos e mortos.
e vão se lamentar por não terem crido nele. Todas as tribos da terra se lamentarão. Você sabe o que é lamentar? É quando você faz algo e depois fala: puxa, que bobagem que eu fiz, eu lamento ter feito isso, eu lamento ter perdido 1, 2, 3, 5 anos da minha vida fazendo algo errado, eu perdi tempo na minha vida, se passou, eu lamento ter tido essa atitude com o meu cônjuge, eu lamento ter tido essa atitude de comprar este produto quando eu não precisava e agora estou endividado. Eu lamento ter feito isso porque eu machuquei, porque eu magoei uma pessoa. Eu lamento ter feito isso porque eu perdi aquela oportunidade de emprego. São lamentações que nós temos. Mas a lamentação de ter negado, perseguido a Cristo, vai ser N vezes maior que isso, infinitamente maior do que isso. Vai ser um lamento eterno. Vamos lamentar. Já não haverá mais tempo para arrependimento, apenas para lamentação eterna, porque já não mais poderão ter oportunidades de arrependimento, porque negaram a Cristo. E o texto fala no versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba como esses primeiros 8 versículos ele dá essa ênfase no texto, de falar que ele é o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir. É o infinito, é o Todo-Poderoso. Ele não é mais um homem, ele não é um anjo com um status maior, ele não é mais um profeta, ele é Deus. O texto vem nos falando aqui que o fim está próximo e que Cristo é o Senhor, o Rei sobre todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, para nos aproximarmos dEle e desfrutarmos da Sua presença, do Seu amor, do Seu cuidado. Eles se colocam: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que não tem fim, aquele que sempre existiu. Ele não nasceu, ele nasceu de Maria, mas ele já existia antes. Ele existia antes da criação. João capítulo 1 vai falar isso. Que ele estava com o Senhor desde o princípio e que nada sem ele se fez. O texto fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto nos diz aqui então que ele é Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. É nesse Senhor que nós cremos, é Ele que nós bendizemos, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei do Universo. É nesse Senhor que nós cremos, e é Ele que nós devemos bendizer por toda a nossa vida, esperando a sua vinda, aguardando a sua vinda, mas não aguardando sentado. Como quando você pega ali o seu celular e eu preciso pegar um Uber, você fica lá. Você aguarda para que pensar, o Senhor tem o seu tempo determinado para vir, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que eu tenho minha responsabilidade de pregar o Evangelho, para que todos os eleitos creiam e o Senhor volta. Então é a minha oportunidade de pregar. Então é a minha oportunidade de viver como alguém que realmente crê nesse Senhor Todo-Poderoso, nesse Rei do Universo, nesse Senhor sobre todas as coisas, com todo o meu temor, com todo o meu coração, viver uma vida piedosa diante dele. É aguardar ativamente, não é um aguardar sentado, deitado numa rede. Eu estou fazendo e aguardando. Você aguarda o fim do expediente do seu trabalho trabalhando. Você não senta lá, eu trabalho até 6 da tarde, eu vou sentar numa cadeira aqui e esperar das 6 da tarde. Você continua trabalhando. Porque
o trabalho, e nós sabemos por experiência própria, ele faz o tempo passar mais rápido. Você começa a trabalhar e fala, agora já deu tempo, já posso ir para casa. Agora, se você fica ali, vou ficar sentado olhando para o relógio, não vai passar o relógio. Mas passou só 2 minutos, como assim? Parece que faz 1 hora que eu estou sentado aqui. O aguardar a Cristo é ativamente, é esperarmos enquanto trabalhamos, é aguardarmos enquanto fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, fazemos a obra do Evangelho, para que o nome dele seja conhecido e seja glorificado. Vamos orar.